Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e eu estou aqui todos os dias, nesse canal, trazendo novidades para você. Hoje vou falar sobre a influenciadora digital Mia Khalifa, uma das figuras mais comentadas dos últimos tempos. Ela dá o que falar. Exploração sexual, pornografia e extremismo religioso. É muita coisa, não é? Nós já falamos muito sobre ela aqui no canal. Se você ainda não viu, é só clicar nos links que estão na descrição. Nesse vídeo, vamos comentar sobre Mia Khalifa e as várias facetas da sua personalidade. As polêmicas que envolvem a sua vida. Mais do que isso, vamos nos aprofundar nas questões mais melindrosas que cercam o universo da indústria pornográfica. Afinal de contas, quem nunca consumiu algum tipo de produto pornográfico que atire a primeira pedra? Mas o que acontece nos bastidores da produção antes de um filme adulto ser assistido por milhões de pessoas, hein? Quantas vidas podem ser despedaçadas por essa indústria? E quais os limites da pornografia? The things that men see in videos, they expect from the women in their lives, and that's just not reality. Será que a indústria pornográfica reproduz estereótipos sobre gênero e sexualidade? Ela contribui de alguma forma para a exploração sexual? Ou é só uma forma de trabalho como outra qualquer? A verdade é que o universo da pornografia é cheio de ambiguidades e de histórias nebulosas. E tudo isso você vai ver aqui com a gente. I think what needs to change is the way women are brought into porn. Whether, change being allowed to approach them, make it so that only women can seek it instead of being kind of pressured into it. Para comentar sobre este assunto, nós entrevistamos o psicólogo Eduardo Kurz Glasenapp, que é especializado em psicanálise e explicou como os filmes pornográficos afetam a saúde psicológica dos seus atores e também do público. E tem mais! Não vamos só debater sobre a indústria pornográfica e o incrível ativismo de Mia, que teve a coragem de falar tão abertamente sobre um assunto que muita gente tem vergonha de falar, mas que é tão importante. Vamos falar sobre toda a vida de Mia Khalifa, seus traumas da infância, as ameaças que sofreu dos extremistas islâmicos, seus trabalhos recentes e toda a trajetória que fez ela ser o que é hoje. Quem é Mia Khalifa? Muito mais do que uma ex-estrela pornô, como ficou conhecida por sua breve carreira como atriz de filmes adultos, Mia tem uma trajetória de vida incrível. Ela nasceu em Beirute, capital do Líbano, no ano de 1993, mas se mudou com a família para os Estados Unidos da América, quando ainda era uma criança de 7 anos de idade. Na sua terra natal, Mia estudou em uma escola particular francesa, onde já tinha começado a falar muito bem o inglês. Ela e sua família são católicas, a segunda religião predominante entre os libaneses, atrás apenas do islamismo, que possui como adeptos 54% da população. A nossa influencer conta que cresceu em um ambiente muito religioso e conservador. Com certeza, a moral religiosa da sua cultura entrou em choque com o estilo de vida americano que passou a fazer parte da sua identidade.
Depois de toda a publicidade que Mia conquistou, seus pais declararam que essa experiência como atriz não correspondia com a criação que ela teve em casa. Mia entrou no universo da indústria pornográfica quando ainda era muito jovem. No ano de 2014, quando tinha acabado de se mudar para Miami e trabalhava como garçonete, ela foi abordada por produtores muito persuasivos, que a cobriram de elogios sobre sua beleza e seu corpo. Encantada com toda a atenção que chamava, Mia se deixou envolver por esse universo pornográfico, como se precisasse provar para si mesma que era bonita e desejada. Mia fez os vídeos. Na escola, quando criança e adolescente, ela sofreu bullying por causa do seu corpo e também por sua descendência libanesa. Principalmente após o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, Mia sofreu com comentários racistas sobre sua cor e sua nacionalidade. Tudo isso abalou muito sua autoestima. Dá para imaginar os traumas que o bullying pode provocar. Quando a gente olha para a mulher confiante e deslumbrante que ela é hoje, não consegue imaginar o sofrimento que ela passou com o excesso de peso. Depois que perdeu 23 quilos e colocou silicone, Mia finalmente conseguiu a aprovação e a atenção dos homens. Você pode imaginar como isso é sedutor para uma jovem de 21 anos. Os elogios foram tão encantadores que ela acabou fazendo escolhas que mudaram sua vida para sempre. Mas a sua fama estourou mesmo quando estrelou em um filme da produtora Bang Bros. No vídeo, ela aparece usando um hijab, ou, como nós ocidentais conhecemos, aquele famoso véu das muçulmanas. O vídeo teve mais de 1,5 milhão de visualizações e continua ainda a ser muito buscado e visto na internet. Mesmo após Mia ter abandonado a carreira e ter confessado publicamente seu arrependimento, o interesse dessa história é que, antes desse vídeo, ela não esperava ser conhecida e se tornar uma estrela. Afinal, quantos atores e atrizes de filmes adultos estão no ramo e ninguém sabe quem são? Foi o que aconteceu com Mia, e exatamente o que ela pensou. Acontece que no dia seguinte à estreia do filme, ela chamou a atenção de milhões de pessoas. Algumas curiosas sobre a sua vida e seu trabalho, já outras disseminaram mensagens de ódio e ameaças de morte. Isso mesmo, Mia sofreu por muito tempo com ameaças de morte de extremistas religiosos. Vários adeptos do islamismo se sentiram ofendidos com o uso do hijab, o que não justifica, de forma alguma, os ataques sofridos pela atriz. Nós ainda vamos voltar nesse assunto, mas antes, vamos falar um pouco mais sobre a indústria pornográfica. Voltando para o nosso assunto principal, é preciso dizer que Mia chamou a atenção para assuntos importantes, ao fazer o que poucas pessoas conseguem, que é falar francamente sobre sua experiência nas produções de filmes adultos. Ela provocou umas questões e dúvidas sobre o tema. Quem produz pornografia? O que está por trás desse mercado? Quais danos físicos e emocionais a pornografia pode causar? Bom, o nosso convidado, o psicólogo Eduardo Kurz, responde a essas perguntas e a muitas outras. Ele explicou que o roteiro de um filme pornô é, na maioria das vezes, um roteiro perverso, do ponto de vista da psicanálise. Vamos conferir? Para a psicanálise, o perverso é aquele que trata o outro
como um simples instrumento. Ele não consegue perceber no outro, né, uma dignidade de sujeito, assim, não percebe os sentimentos, não trata o outro como uma pessoa, melhor dizer, assim, né? Isso eu estou, né, resumindo para que as pessoas possam entender. Então, a questão do perverso, tratar o outro como um instrumento sexual, isso acontece no roteiro da pornografia. Os filmes pornôs, eles trabalham nessa lógica de que o outro, muitas vezes a mulher, né, a maioria das vezes a mulher é apenas um objeto, um instrumento de gozo para o homem, né? Essa maioria dos casos, pornô tem um sucesso no sentido de consumo, porque as pessoas comuns, né, os neuróticos, né, eles, o Freud fala, a questão do o neurótico, ele é cozinhado no fogo da perversão. Isso é uma frase do Freud, que estava a pensar que todas essas pessoas comuns, ela tem uma fantasia perversa de tratar o outro como instrumento, mas é apenas na fantasia, né? Qual que é o limite dessa fantasia? O próprio outro, né? A pessoa não consegue tratar o outro como instrumento, porque esse outro, ele não quer ser um instrumento para ninguém, ele é uma pessoa, ele não quer ocupar esse lugar de instrumento. Então, na vida real, existe esse limite do perverso. Porém, no filme pornográfico, ele é uma ficção onde isso acontece de fato, né? A pessoa, no roteiro ali, ele é um instrumento para o outro. E para quem assiste também. Olha, de fato deu para entender muito bem como funciona esse desejo sexual de dominar outras pessoas e como é necessário impor limites nas nossas relações pessoais. E Mia Khalifa chamou atenção justamente para os traumas que sofreu com as gravações, por causa da forma agressiva em que a atuação é dirigida e pelo lugar submisso em que a mulher é colocada na narrativa desses filmes. Além do salário desproporcional em comparação com o grande lucro gerado na comercialização desse tipo de produto, os atores colocam em risco sua saúde física e mental. Falou da questão das atrizes pornô, elas podem sofrer violência quando se colocam nesse lugar de objeto, de instrumento. Podem sofrer abuso, assédio, todos os tipos de violência, porque, infelizmente, elas se colocam nesse lugar, né, muitas vezes por necessidade, né, isso vai depender de cada atriz, de se colocar como um instrumento ali, né, para fazer o filme, para fazer o roteiro, enfim. Então, eu acredito que, infelizmente, as mulheres passam muitas vezes por isso, quando elas acabam se sujeitando nessa indústria pornográfica. Então, eu acho que tem um prejuízo aí de se colocar, né, infelizmente, nesse lugar de risco, né? Muito importante essa análise. Realmente, no caso de Mia Khalifa, ela não escondeu seu arrependimento por ter feito os filmes pornográficos e já contou várias vezes que não fez isso por dinheiro, nem por ser viciada em sexo ou coisa do tipo. Ela entrou nessa história simplesmente porque os olhares de desejo que despertou fizeram-na se sentir muito bem com sua aparência. Foi uma espécie de resposta para toda aquela insegurança e baixa autoestima que ela sentia na adolescência. Para entender melhor a situação dos homens e mulheres que atuam nessa indústria, vou acrescentar mais algumas informações em nossa reflexão. Pesquisas recentes que apontam que os atores são extremamente pressionados para ter um grande desempenho sexual, o que coloca as mulheres em lugar de submissão e faz com que homens consumam cada vez mais remédios para ereção. E os efeitos psicológicos negativos não afetam apenas os atores. Também existem problemas que envolvem o público consumidor.
Por exemplo, ao se comparar com o desempenho sexual dos atores nesses filmes, a pessoa que assiste pode desenvolver baixa autoestima e se sentir frustrada na sua vida sexual. Outro problema é que o consumo desses filmes pode dificultar a identificação do que é uma agressão sexual na vida real. Além disso, a demanda exagerada por filmes pornográficos pode ser um reflexo da nossa sociedade, cada vez mais egocêntrica e individualizada. É o que explica nosso convidado. Para trazer mais um contexto contemporâneo, né, do sucesso do pornô, né, do que eu estou falando, a questão do culto ao eu, hoje em dia, nos dias atuais. Né? Se fala muito da pessoa ser, né, autossuficiente, que ela pode não precisar mais de ninguém, ela pode, né, ter um prazer narcísico sem precisar do outro. Então, o consumo do pornô seria mais ou menos isso. Eu não preciso de ninguém, não preciso me relacionar com ninguém. Eu posso me satisfazer sozinho, né? Na questão de vendo pornô, me masturbando, enfim. Então, a pessoa que consome esse tipo de conteúdo, ela acaba ficando ali. É como se fosse um ritual do prazer de si mesmo, né? De se masturbar. Eu não preciso do outro. Eu posso ficar aqui assistindo filmes pornográficos, não preciso de ninguém, a relação interpessoal ela diminui. Isso é uma tese. Não sei se vocês concordam, né? No mundo hoje, onde a pessoa ela não precisa mais do outro, ela quer se sentir autossuficiente. Então ela acaba, né, consumindo pornografia e se satisfazendo ali, sem querer, né, apostar numa vida social, de relação, por exemplo, né? Porque aí tu vê que na relação não tem essa fantasia perversa. Tu não vai conseguir achar alguém que vai ser um instrumento para te gozar. Tu vai ter que se relacionar, tu vai se frustrar, tem sentimento, né? A verdade é que os bastidores do cinema pornográfico são pouco conhecidos. Muitas vezes a pornografia é consumida sem que o público questione as condições da sua produção. Aqui no nosso canal, temos mais curiosidades e informações sobre essa grande indústria. Se você ainda não viu, confira na descrição. Bom, para deixar o debate ainda mais complexo, o nosso convidado apontou também alguns aspectos positivos da pornografia, que podem ajudar no autoconhecimento e ser uma forma de extravasar nossos desejos. O mais importante é conhecer os limites desse consumo. Pensando nos lados positivos da pornografia, né? A gente tinha falado das questões negativas, dessa questão perversa, mas a pornografia pode ser também um meio, uma via da pessoa explorar sua sexualidade. É claro que ali é interessante a pessoa também saber que distinguir, né, a ficção da pornografia e a vida real. O pornô também pode ser uma via de exteriorizar essa pulsão, digamos assim. Pode achar ali uma forma de, por exemplo, a pessoa não tem contato sexual, ela, não sei, né, por algum motivo ela não consegue ter, de fato, relações sexuais, ela achar no pornô ali uma forma de exteriorizar a pulsão, né, de um instrumento de que possa ali, enfim, alimentar suas fantasias e ter um momento de prazer, de gozo ali. Claro que também, dentro dos limites, e perceber que aquilo é uma ficção, pode ser algo saudável, né? O nosso convidado falou também sobre alguns pontos importantes que podem melhorar as condições de trabalho para as mulheres na pornografia. A própria Mia Khalifa chamou atenção para a necessidade de que a atriz tenha mais autonomia para definir sua performance na produção dos filmes. As mulheres, atrizes pornô, elas estão saindo dessa indústria pornográfica, de empresas,
que realmente exploram o corpo delas, né, no sentido de elas ter que corresponder à demanda da empresa e da indústria, e elas estão acabando fazendo o seu próprio conteúdo. Isso é um movimento que está acontecendo, e nesse conteúdo que ela faz, ela tem uma liberdade, digamos assim, de fazer como ela quer, como ela bem entender. O mais chocante na experiência da nossa celebridade com a pornografia é a falta de cuidado com que a produtora tratou a segurança da atriz. Quando disseram que atuaria usando o hijab, Mia logo mostrou preocupação sobre as consequências de usar uma vestimenta da cultura muçulmana em cenas de sexo. Mas os produtores da filmagem responderam com risadas aos receios e medos da atriz. Essa situação toda impressiona, porque os atores são aqueles que são vistos pelo público. Eles representam toda a produção. Ninguém considera quem está por trás, nos bastidores. As emoções de quem assiste são todas direcionadas para as pessoas que atuam na cena. Por isso, podemos supor que o ator tenha liberdade para opinar e para decidir o que interpretará e como irá atuar. Mas, infelizmente, não é isso que acontece na prática, principalmente quando se trata de filmes adultos. Actors isn't in control of what the context of the scene is. You do have a say if you're not comfortable with something, but no one will ever listen to you if you say, no, I don't think we should scrap this. Depois da estreia do filme pela produtora Bang Bros, Mia não apenas se tornou conhecida no mundo todo, mas também se tornou odiada por grupos de fanáticos religiosos que cobriram as redes sociais da atriz com ofensas e ameaças de morte. Memes com imagem da Mia circularam pela internet, acompanhados de frases que diziam que ela iria para o inferno e que conheceria o diabo. Depois de todos os holofotes que atraiu e das ameaças que sofreu, ela resolveu abandonar a carreira de atriz pornô. O que Mia achou que ficaria em segredo acabou se espalhando por toda parte e tomando dimensões que não imaginava. Depois dessa experiência, ela processou a produtora para que tirassem os vídeos do ar. Mas, infelizmente, perdeu essa batalha e, com isso, ela continua sendo uma das atrizes pornôs mais vistas na internet. Mia se reinventou e continua a surpreender todos seus talentos profissionais pelo seu senso de humor e sagacidade em responder a ofensas e provocações. Hoje em dia, ela trabalha como produtora de conteúdos para redes sociais, como o TikTok, Instagram, Twitter e até mesmo para o OnlyFans, o que faz com que a celebridade constantemente seja alvo de polêmicas. A mais atual foi quando a sua conta no Facebook foi hackeada e o perfil apareceu em memória a Mia Khalifa, ou seja, como se ela tivesse morrido, o que evidentemente era mentira. Não dá para saber se foi mais um ataque de ódio, como tantos outros sofridos pela influencer, ou se foi apenas uma brincadeira de mau gosto. O fato é que Mia vive muito bem e respondeu a essa falsa notícia com muito bom humor e jogo de cintura. Outro burburinho envolvendo a ex-atriz pornográfica foi aqui no Brasil, durante as investigações da CPI da Covid, em 2021. Após a revelação de superfaturamento em negociações da vacina com a empresa World Brands, que comercializa produtos eróticos, Mia Khalifa foi citada várias vezes no Twitter de políticos brasileiros. Mesmo sem nenhum envolvimento no caso, seu nome foi associado falsamente a uma suposta atriz pornô ligada à empresa. Claro que isso provocou diversos memes, provocações e brincadeiras nas redes sociais. Mia é formada em História da Arte pela Universidade do Texas
em El Paso. Além de ser produtora de conteúdos digitais, é também comentarista de esportes e já trabalhou como contadora e assistente jurídica, logo após ter saído da indústria pornográfica. Depois de tudo que viveu, Mia fez as pazes com o próprio corpo e hoje lida bem com sua imagem nas redes sociais, apesar de muitas vezes ter revelado não gostar da atenção que chama nas ruas, quando as pessoas olham para ela como pedaço de carne na prateleira, despindo seu corpo com os olhos, digamos assim. Os pais de Mia se afastaram dela depois do seu sucesso como estrela pornô. O conservadorismo e a moral religiosa afastaram dela pessoas amadas, a sua base familiar. Mas aos poucos, a influencer mostrou sua força e sua personalidade cativante. E hoje tem milhares de seguidores e admiradores pelo mundo. Atualmente, Mia Khalifa tem mais de 25 milhões de seguidores no Instagram. E todo dia é assunto para bate-papo e para posts entre milhares de pessoas no mundo todo. Ela não deixa de comentar sobre assuntos importantes, como quando publicou mensagens em solidariedade aos que sofreram com a explosão no porto de Beirute, em agosto de 2020. Outra publicação de Mia foi um vídeo em que ela se emociona em resposta a uma garota que, pelo simples fato de usar óculos, foi comparada com Mia Khalifa e se tornou alvo de bullying na escola. Sempre tentando refazer sua imagem, Mia mostrou que, além de ser uma linda mulher, é uma pessoa forte, decidida e inteligente. A sua coragem de mudar e de contar seu passado serve de inspiração para muitas mulheres. Além de falar sobre os problemas da pornografia, ela tem como objetivo mostrar que as mulheres precisam ser respeitadas, independente da profissão e das escolhas em relação ao próprio corpo. Eu espero que tenha gostado de conhecer melhor a vida de Mia Khalifa. Um abraço e não deixe de acompanhar o nosso canal. Até a próxima!